Salmos capítulo 29, versículo 3 e versículo 4. Salmos 29, 3 e 4. Graças a Deus. Eu disse recentemente aqui que estava meditando na palavra do Senhor, uma palavra sobre o tema quando Deus atrai a nossa atenção. E nesta noite eu quero falar um pouco para vocês sobre alguns métodos que Deus usa para atrair a nossa atenção, chamar a nossa atenção. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o livro começa dizendo assim: o Senhor falando: ouvi os céus, ó terra, eu criei homens, mas eles me abandonaram. Aí ele começa falando: olha, o boi conhece o seu curral, os animais, cada um conhece o seu habitat, mas os homens não são capazes de discernir a voz do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 29, 3 e 4. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores do cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Amém? Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que nós já recebemos do Senhor nesta noite. Meu Deus, por cada momento que o Senhor tem permitido a tua igreja te adorar nesta noite. E como é maravilhoso, Senhor, quando nós entramos nesse ambiente, nessa atmosfera, onde o Espírito do Senhor paira sobre a vida de cada um de nós, e podemos, meu Deus, sentir esta glória em nossos corações, na nossa mente, agindo entre nós. Nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas, e quero pedir humildemente a ajuda do Teu Espírito Santo para compartilhar com a Tua igreja toda esta palavra que o Senhor tem falado ao meu coração e à minha mente. Permita-me, Senhor, nesta noite, falar em Teu nome, ser usado em Teu nome. E permita, Senhor, que os nossos ouvidos, nossos corações possam, Senhor, estar atentos e nós possamos compreender tudo o que tens para nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos irmãos, não há dúvidas que quando Deus Ele decide falar com alguém, e Deus fala ainda conosco, amém? Quando Deus decide falar com alguém, Deus vai usar diferentes formas, métodos, para atrair a nossa atenção, chamar a nossa atenção e se fazer ouvir. A pessoa que anda no Espírito, que caminha dirigida pelo Espírito de Deus, ela tem uma grande vantagem em relação àquelas pessoas que vivem de modo natural, porque o crente que caminha dirigido pelo Espírito Santo, vamos imaginar que ele está a todo momento, a todo instante conectado com o Espírito do Senhor, de maneira tal que consegue discernir facilmente a voz do Senhor quando o Senhor está falando. Mas a verdade é que Deus deseja se revelar e falar não só com aqueles que espiritualmente estão vivendo nesta comunhão, nesta intimidade com Ele. Deus quer falar com cada pessoa, independente da sua condição. A palavra do Senhor deve ser ouvida por todas as pessoas. Então nós vemos, queridos irmãos, que a todo momento o Senhor está convidando, o Senhor está falando de várias maneiras, para que as pessoas possam compreender que é o Senhor quem está falando. Quando a gente lê o Salmo 29, nós vemos o salmista dizendo que a voz de Deus ela é ouvida
sobre as águas. O rugido dos mares, das ondas, o barulho das águas. Deus fala através dos trovões. Deus fala, e aí o salmista diz assim, cheio de poder e majestade. E a voz de Deus é tão poderosa que quebra as árvores de cedro, as mais fortes árvores de cedro do Líbano. Como é que Deus fala conosco? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Talvez eu não consiga falar toda essa mensagem hoje. Eu não sei se vai ter mensagem 1, mensagem 2. Mas eu quero compartilhar dentro desse tempo que nós temos algumas maneiras como que Deus fala conosco. E quando as irmãs estavam cantando aqui, e elas estavam cantando mesmo, vai ter virada, eu glorifiquei ao Senhor, porque a letra desse hino mostra uma das maneiras como Deus fala conosco. Lá no livro de Esther, capítulo 6, nós vimos que havia um decreto, uma sentença de condenação, de morte sobre o povo judeu. E a única forma de reverter esta sentença e de salvaguardar a vida daquele povo judeu seria o rei, ou alterando a sentença, o que não era possível, ou criando um outro decreto que pudesse favorecer os judeus para que eles se defendessem. E havia naquela corte, da corte do rei Assuero, um homem chamado Amã, que detestava, odiava os judeus. E ele era o autor desse decreto que o rei assinou, sentenciando os judeus à morte. Então Amã está cheio de orgulho, com o coração carregado de ódio pelo povo de Deus, contra o povo de Deus. Mas o povo de Deus, através de Esther e os seus compatriotas, decidem orar ao Senhor e falar com Deus. E enquanto eles estão orando, a palavra do Senhor diz que Deus provoca no rei um espírito de inquietude, de inquietação. A Bíblia diz que o rei vai dormir e não consegue dormir. O espírito dele está agitado, está inquieto. E então o rei, não conseguindo dormir, ele chama alguns de seus servos e diz para eles: me tragam um livro, alguma coisa que eu possa ouvir vocês ler. Não era o rei que leu, ele pediu para que os servos lessem. Ele falou: então me tragam um livro, leiam alguma coisa para ver se eu consigo dormir, porque ele estava inquieto. E um dos servos começa a ler o livro que contava exatamente a história de Mardoqueu ou de Mordecai, em algumas versões, onde ele havia salvado o rei da morte. Havia homens traidores ali no governo, e Mordecai descobriu o plano daqueles homens e avisou ao rei através da rainha Esther, e por causa disso o rei foi salvo. E isso estava relatado no livro das memórias. E quando o rei ouviu aquilo, então o seu coração se aquietou, toda aquela inquietação foi embora, o rei conseguiu dormir. Mas no outro dia cedo ele levanta e ele manda chamar quem? Amã. E ele pergunta para Amã: Amã, me diz uma coisa, o que você acha que o rei deve fazer a alguém que tenha ajudado o rei, que tenha sido fiel com o rei, que tenha salvado o rei? E Amã pensa logo: sou eu, cara. E ele então dá as coordenadas para o rei, e vocês conhecem toda a história como termina. Amã na forca, Mordecai honrado na cidade, e o povo de Deus se defendendo dos inimigos e salvando com vida. Glória a Deus. Queridos, às vezes Deus gera inquietude em nós, sabia disso? Às vezes Deus tira a calma, a calmaria, Deus tira aquele estado de paz que você tem, e o teu espírito fica como se estivesse perturbado, agitado. E aí você às vezes não entende o que está acontecendo,
E na inquietude, Deus pode estar querendo falar para você, dizer alguma coisa para você. Então, quando o teu coração, a tua vida está inquieta, ao invés de levantar de madrugada e ficar indo de um lado para outro dentro da sua casa, e levanta e come, né? Vai na geladeira, salta a geladeira, volta, deita e continua inquieto, levanta de novo, vai, come mais um pouco e vai para as redes sociais. Eu dou um conselho para você. Quando você estiver inquieta ou inquieto, dobre o seu joelho e fale com o Senhor, porque Deus tem alguma coisa para dizer para você. Amém? A segunda forma que Deus usa para falar conosco é através da palavra de alguém. Você acredita que Deus pode usar alguém para falar com você? Deus pode usar, Deus chama a atenção da gente através das palavras de outras pessoas. Às vezes Deus quer nos corrigir em determinada situação. Às vezes Deus quer nos redirecionar acerca de alguma coisa. Mas pelo fato de estarmos desconectados e não conseguir entender a vontade de Deus, Deus pode usar alguém para falar conosco. Você quer um exemplo da Bíblia? 2 Samuel capítulo 12. O rei Davi era um bom homem, homem de Deus. Mas Davi havia pecado contra o Senhor. E ele está vivendo a sua vida como se tudo estivesse bem, como se nada de errado houvesse. Mas Deus conhecia Davi, Deus precisava alertar Davi acerca do perigo que ele estava correndo, se continuasse naquela caminhada, naquela trajetória de engano, de cometer coisas, pecados ocultos, e Deus queria livrar Davi de ser prejudicado por causa de seus pecados. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém pratica um pecado em oculto e não é descoberto, a tendência é a pessoa fazer novamente. E aí, se não é descoberto, a pessoa vai fazer novamente, porque o pecado oculto, não revelado, ele acaba gerando na pessoa um sentimento de dependência do erro. E Davi está vivendo muito bem. Ele enganou, ele matou, foi responsável, não matou diretamente, mas foi responsável pela morte de um amigo. Mas ele está vivendo de boa, parece que nada aconteceu. E Deus está tentando falar com Davi: Davi, você precisa corrigir a sua rota. E aí um dia Davi está bem tranquilo lá no seu reino. Daqui a pouco chega um homem chamado Natã, profeta Natã. E Natã chega e começa a conversar com Davi. É por isso que a gente deve, igreja, estar todo momento atento em qualquer conversa que você tenha com quem quer que seja. É importante que a gente esteja sempre conectado, ligado nas coisas de Deus, porque às vezes Deus pode estar usando alguém para falar conosco, para nos alertar acerca de determinadas coisas. E Natã começa a conversar com Davi, e de repente ele conta uma história muito triste para Davi, de um certo homem que era pobre, e esse homem tinha lá uma ovelhinha, e perto da casa daquele homem havia um outro senhor que era muito rico, que tinha muitas ovelhas, muito gado. Mas o homem rico, ele desejou a ovelha do homem pobre, e para que ele pudesse fazer isso, ele mata aquele pobre homem, ele toma posse da ovelha daquele homem. E Davi está ouvindo a história como se não fosse com ele. E é interessante como que o pecado cauteriza a mente da pessoa. Porque Davi, no primeiro momento, ele entra na história de Natã e ele não percebe que é Deus que está falando com ele. Até o momento em que Davi fala assim para Natã: me diga quem é esse homem, porque eu vou matar esse homem, eu vou fazer justiça com esse homem rico. E aí Natã vira para ele, 2 Samuel 12:7, e fala assim: este homem é você. Naquele momento a palavra do Senhor diz que Davi cai em si e reconhece o seu pecado diante de Deus. Às vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Às vezes estamos caminhando, indo numa rota de colisão, e Deus sabe que se você continuar nessa rota, você pode em algum momento se deparar com a destruição, você pode perder a tua salvação.
E aí Deus começa a colocar pessoas no seu caminho. Deus começa a levantar pessoas para falar com você. Às vezes, queridos, acontece também de nós estarmos prestes a tomar alguma decisão importante na nossa vida. E aí a gente já está tudo pronto, tudo preparado. E de repente Deus levanta alguém e usa alguém para falar conosco. E geralmente para dizer aquilo que a gente não esperava ouvir. Porque a voz de Deus, quando Deus fala, Deus não fala simplesmente para confirmar aquilo que você pensa. Às vezes Deus fala justamente para contrariar aquilo que você pensa. Às vezes Deus usa alguém porque quando as coisas estão caminhando bem, eu tenho aprendido isso por fé, que quando as coisas estão caminhando bem, às vezes Deus fica até em silêncio, porque Ele fala assim: meu filho está indo bem, está tudo certinho, não preciso falar com ele, está certo. Mas se você sair um pouquinho fora, Deus vai usar alguém, Deus vai de alguma maneira falar com você. E isso não significa, queridos, que você também tem que sair como um louco, perguntando para as pessoas o que ela acha dos teus planos. Porque o diabo também pode usar pessoas para falar com você. Mas se você é como Davi, você sabe quando é Deus que está falando. Você sabe quando é o Espírito do Senhor que está falando com você. Eu me lembro uma determinada ocasião, eu fui no hospital fazer visita para uma de nossas irmãs em Cristo. E quando eu cheguei no hospital, naquele mesmo quarto tinha uma outra senhora. Essa senhora estava bastante doente, enferma, tinha passado por cirurgia também. E ela virou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Eu quero ver se você é homem de Deus. Me diga o que eu estou pensando. Eu parei e fiquei olhando para a mulher e falei: com o Senhor Deus, como que eu vou saber o que essa mulher está pensando? Por favor, Deus, coloque alguma palavra na minha boca. Eu tenho que falar alguma coisa para essa mulher, mas eu não sei o que ela está pensando. E eu então virei para aquela senhora, cheguei bem perto dela e falei assim: eu sinto mais ou menos com essas palavras, eu disse: olha, eu sinto que você está com um coração muito amargurado. Você está triste, você não consegue perdoar alguém que fez alguma coisa muito grave para você, e você está sofrendo por causa disso. A mulher começou a chorar. E ela falou assim: você disse tudo. E aí ela me contou toda a história da vida dela, do que tinha acontecido com o marido dela. E eu disse para ela: se você não perdoar essa pessoa, você sabe que o Senhor está te chamando, o teu tempo está chegando, e você precisa liberar o perdão na vida dessa pessoa. E ela falou para mim assim: o meu esposo, ele me traiu com uma das minhas amigas, dentro da minha casa, e eu não consigo olhar para ele, não consigo perdoar ele. E ali eu olhei por aquela senhora. Alguns dias depois eu fiquei sabendo que o esposo dela foi visitá-la, e ela perdoou ele. E passado mais alguns dias, infelizmente, ela morreu. E eu fiquei pensando: Senhor, se eu não tivesse dito aquilo para aquela mulher, pode ser que ela tivesse morrido sem pedir perdão, ou sem liberar o perdão para o seu esposo. Queridos, às vezes Deus tem maneiras muito especiais de falar com a gente. É claro que eu não sabia o que estava no coração daquela mulher, mas naquele momento eu falei: Senhor, eu tenho que falar alguma coisa para ela, então eu vou falar isso. E quando eu comecei a falar, exatamente o que eu disse era o que ela precisava ouvir. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque a todo momento Deus está falando conosco. Quantas pessoas que dizem assim: faz muito tempo que Deus não fala comigo, e talvez seja engano teu. Deus está falando através de pessoas com você, Deus está falando através da inquietude com você, mas precisa estar atento para entender o que Deus quer dizer. Existe uma outra forma que Deus usa para falar conosco, lá em Romanos capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo diz assim: será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Deus é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: você sabe que Deus é bom. Ou seja, você sabe que Deus, Ele pode
te abençoar. E de fato Deus fala conosco, às vezes de maneiras incomuns, nos abençoando para chamar a nossa atenção. Às vezes Deus nos dá alguma bênção inusitada, inesperada, uma bênção material, uma bênção familiar. Talvez você não esperava ter mais filhos e de repente você fica grávida e você fala assim: Senhor, o que está pegando aqui? Os filhos são bênçãos do Senhor. Às vezes Deus usa maneiras muito especiais para nos abençoar no trabalho, na igreja, através dos dons espirituais. Mas entenda que o fato de Deus te abençoar não significa que Deus está mimando você. Às vezes Deus está te abençoando porque Deus quer te surpreender com alguma bênção adicional. Deus quer mostrar para você de alguma maneira que Ele se importa com você, que Ele se preocupa com você. Então a bênção que você recebeu na família, no trabalho, na igreja, ou em qualquer outra área da tua vida, não é nada mais do que uma demonstração de que Deus ama você e que Deus se importa com você, que Ele deseja se relacionar com você. E Paulo estava dizendo aqui: você sabe que Deus é bom. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: nossa, eu recebi uma bênção que eu não esperava. Já ouviu alguém falar isso alguma vez para você? Nossa, eu não estava nem esperando e de repente aconteceu uma coisa tão boa na minha vida. E isso realmente acontece. Muitas vezes Deus faz isso, Deus permite essas coisas na nossa vida apenas para nos surpreender, como aquele pai que o filho faz todas as atividades certas na escola, tira as melhores notas, ajuda nas atividades em casa, e aí de repente um dia o pai ou a mãe está voltando do trabalho e pensa: eu preciso dar um mimo para o meu filho, para a minha filha. E ele passa numa loja e compra um belo presente, chega em casa e entrega para o filho e fala: olha, isso aqui eu trouxe para você, para que você saiba que eu me lembrei de você, que eu me importo com você. E aí o filho fala: pai, mas eu não estava esperando. Não, eu sei que você não estava esperando, mas você merece porque você é um bom filho. Glória a Deus. Às vezes nós fazemos as coisas para agradar a Deus e fazemos as coisas com tanto amor, com tanto afinco, e de repente Deus de alguma maneira Ele propicia alguma bênção, Ele nos dá algo da parte dEle apenas para dizer: olha, eu me importo com você. Se você foi abençoado por Deus, se você está sendo abençoada por Deus, eu te convido nesse momento a aplaudir o nome do Senhor e dizer a Ele: muito obrigado, Deus, porque se o Senhor está me abençoando, é porque o Senhor se importa comigo, o Senhor está vendo aquilo que estou fazendo. Mas existe uma outra forma que Deus tem para se comunicar conosco e para chamar a nossa atenção. E talvez você não goste muito disso que eu vou lhe dizer agora, mas existe um método que Deus também usa para falar conosco. Querido, geralmente quando a gente vai orar acerca de determinada situação que estamos passando, é natural que a gente dobre o joelho, ore 5 minutos e depois receba a resposta da oração, e aí a gente fica super feliz, porque a gente fala assim: nossa, o nome do meu Deus é já, né? Está escrito na palavra do Senhor que quando Deus Ele decreta a bênção, é já, é agora, então a gente fica feliz. Mas às vezes Deus tem uma forma de falar conosco, que é de não responder às suas orações. Oração não respondida. E aí você ora, não tem resposta. Você ora, e as coisas não acontecem, não aparece nenhuma resposta para você, e você fica esperando. De repente fica igual Elias, quando estava na caverna, e fala assim: Deus vai falar comigo no vento, mas Deus não está no vento. Deus vai falar comigo na tempestade, Deus não está na tempestade. Deus vai falar comigo agora na chuva, Deus não está na chuva. E às vezes você está orando, está pedindo, mas o Senhor não está respondendo. Ah, queridos, sabe para que isso? O silêncio de Deus, ele tem uma razão. O silêncio é para te levar a auto-reflexão, te levar a pensar se aquilo que realmente você está pedindo é tão importante quanto você julga ser. Às vezes Deus não responde a oração. Tiago capítulo 4, versículo 3. Porque aquilo que você está julgando ser importante, que você está pedindo, que você está dizendo, até fazendo promessas para Deus, às vezes, né, fazendo votos, dizendo para o Senhor: se Deus fizer, eu vou fazer tal coisa.
como que se está ganhando com Deus, mas aí Deus não responde. E Tiago diz que muitas vezes isso acontece porque Deus deseja comunicar para você que aquilo que você está pedindo não é importante, ou não é relevante, ou talvez aquilo que você está pedindo da maneira errada, e que aquilo que parece ser bom, na verdade, pode te prejudicar. Às vezes aquilo que você está pedindo não está sendo correspondido, porque segundo 1 João capítulo 3, versículo 22, para recebermos a resposta de Deus, nós precisamos obedecer a sua vontade, e às vezes não estamos sendo tão obedientes quanto aquilo que Deus quer. E aí Deus não responde às orações. Às vezes, relacionamento conjugal em desordem. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz que quando há contenda dentro do lar, quando o esposo e a esposa não estão alinhados no mesmo espírito, quando não estão caminhando na mesma comunhão, as orações são impedidas, o Senhor não responde. E talvez a pessoa esteja orando e dizendo assim: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Talvez porque existam problemas dentro da sua casa que precisam ser resolvidos, que precisam ser solucionados. Aí talvez alguém diga assim: Senhor, mas o meu cônjuge não é crente, e ele não entende essas coisas, mas você entende, você é de Deus. E o testemunho não tem que ser do outro, tem que ser de você. Você que tem que dar o primeiro passo, você que tem que procurar estabelecer a ordem, trazer a calmaria, trazer a paz dentro do seu lar, para que as suas orações não sejam impedidas. Às vezes, Deus não responde às suas orações, porque Ele sabe que se te atender, você vai se desviar da presença do Senhor. Escute isso que eu vou te dizer. Eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor me fez entender uma coisa: que o diabo, ele trabalha para que as pessoas obtenham tudo aquilo que desejam. A obra do diabo, diferente de Deus, é de dizer sim para todas as coisas. Por isso que às vezes as pessoas que estão no mundo, que não têm a compreensão da graça de Deus, elas muitas vezes dizem assim: a tudo que eu quero eu recebo, porque o diabo, ele é especialista em dar tudo aquilo que as pessoas querem, porque ele sabe que o prazer de hoje significa a ruína de amanhã, que aquilo que ele está dando hoje vai afastar essa pessoa de Deus, vai tirá-la da presença de Deus. Mas às vezes, queridos, entendam isso: quando os céus estão fechados e as orações não são respondidas, na verdade é sinal de que Deus está trabalhando para te redirecionar, para te colocar no caminho que Deus quer que você esteja. Então às vezes, algumas coisas que você está pedindo para o Senhor e Deus não está respondendo às tuas orações, na verdade Deus está respondendo. Mas talvez você não esteja entendendo que o não de Deus é o não daquele pai que ama o filho, que ama a filha, que se preocupa, e que às vezes o filho diz assim: eu quero, eu insisto, eu preciso, né? Tem aquela criança mimada. Eu não sei se tem algum pai ou mãe aqui que teve algum filho, daquele tipo de criança que quando você vai ao shopping, aí ele olha para uma vitrine, aí ele vê um brinquedo, aí ele fala: eu quero aquele brinquedo. Aí o pai e a mãe diz: não dá, não tem dinheiro. E aí deita no chão, começa a rolar, começa a gritar: eu quero, e faz um escândalo. Até que você entra no cartão de crédito e compra sem ter dinheiro, só para fazer o bichinho ficar calado. Deixa eu te falar uma coisa: com Deus isso não vira. Com Deus não adianta. Não adianta pagar penitência, não adianta querer fazer escarcéu, não adianta querer ficar chorando e dizendo: porque eu quero, porque eu determino, porque eu decreto, porque eu proclamo, porque eu isso, eu aquilo, porque se não for vontade de Deus, Deus ele não vai te dar, porque para Deus é melhor dizer não para você e ver você salvo do que dizer sim para você e a tua alma indo para o inferno. Então vejam, Deus, por exemplo, não atende o pedido de Paulo, quando Paulo ora lá em 2 Coríntios capítulo 12. Qualquer oração de Paulo, ele pede para que Deus tire o espinho da sua carne. E sabe o que Deus diz para Paulo? Não vou tirar o espinho da sua carne. Sabe por quê? Deus queria mostrar para Paulo que o exemplo de Paulo como apóstolo, o exemplo de Paulo como sofredor,
O exemplo de Paulo, como alguém que carregava em seu corpo as marcas de Cristo, seria um exemplo para gerações vindouras. E através do seu sofrimento, anote isso, Paulo, através do sofrimento, aprendeu, compreendeu como que a graça de Deus funciona. Ei, talvez Deus não esteja respondendo, porque Ele quer que você entenda que a graça dele, essa graça tão maravilhosa que nos alcançou, que nos redimiu e que nos trouxe à presença de Cristo, esta graça, ela também diz não quando as coisas podem nos prejudicar. Por isso que mais tarde nós vamos ver nas cartas paulinas que Paulo sempre começa dizendo assim: Paulo, servo do Senhor, Paulo, apóstolo, graça e paz. Vocês já perceberam que Paulo usa muito essa expressão, graça e paz? É porque Paulo entendeu a dimensão da graça, o poder da graça. Paulo entendeu que o fato de ele ser agraciado por Deus, de ter a graça, não significa que Deus teria a obrigação de dar tudo aquilo que ele queria, simplesmente porque ele queria. Então às vezes Deus chama a nossa atenção, dizendo não. Mas eu quero continuar essa palavra. Eu já vou te adiantando que eu não vou terminar essa palavra hoje. Porque Deus também muitas vezes Ele usa a decepção para chamar a nossa atenção. Você já ficou decepcionada alguma vez na vida com alguma coisa? Você já ficou decepcionado alguma vez? Números capítulo 14. Moisés está todo entusiasmado. Moisés está cheio de esperança, de alegria. Moisés acaba de tirar um povo da terra do Egito. E ele diz para aquele povo: olha, Deus nos deu uma terra, a gente vai entrar, a gente vai tomar posse. O negócio é o seguinte: Deus falou para mim que é muito simples. A gente vai chegar lá e a gente vai derrubar todo mundo que estiver na frente, vamos vencer os inimigos e vamos tomar posse da terra. E o povo sai cheio de esperança junto com Moisés e diz: ah, então vamos entrar, vamos tomar posse. E quando eles estão perto da terra, Moisés chama 12 homens e diz para eles assim: olha, vocês vão até a cidade, vocês vão entrar na terra, vão ver, vão pesquisar, vão ver as tribos, os povos, como que eles se posicionam, a quantidade de homens, de guerreiros. Vocês vão fazer um estudo dessas cidades para que a gente possa entrar e tomar posse. E os homens vão. Moisés está cheio de esperança, e o povo está falando: Moisés, quando é que a gente vai entrar lá? Quando é que a gente toma posse? De repente eles voltam. E a palavra do Senhor diz em Número capítulo 14, que dos 12 que voltaram, 10 deles, ao invés de animar o povo, desanimaram o povo. 10 daqueles homens, ao invés de trazer um relato positivo acerca da terra que haveriam de conquistar, esses 10 homens, eles voltam e eles jogam um balde de água fria nos planos de Moisés. Deixa eu te perguntar, alguma vez alguém jogou água fria nos teus planos? Você planejou, você falou: não, agora eu vou fazer desse jeito. Talvez você pensou assim: olha, a partir de agora a minha vida vai ser um mar de rosa, agora vai ser assim, assim. Sei lá, você estava planejando casar e de repente o noivo foi embora. Você estava pensando, de repente, agora você vai ter um aumento de salário, aí o patrão te chamou, e você todo feliz: fala, patrão. O patrão falou assim: daqui, o que é isso aqui? Dispensável. Talvez você pensou, falou: não, agora eu vou entrar na faculdade, vai dar tudo certo aí, e você vai lá ver a listinha. Está lá embaixo, não passou. Decepção. Por que Deus usa a decepção para falar conosco? Moisés, eu fico pensando na decepção de Moisés. Imagine comigo: 10 contra 2, Moisés é voto vencido. O sonho de possuir a terra é interrompido, mesmo sabendo que Deus tinha prometido, porque havia promessa. E aí talvez seja a parte mais delicada e mais complexa, porque Moisés sabia que Deus tinha prometido. Deus falou que a terra era deles, mas agora não tem como entrar, porque o povo está desanimado. É claro que, por causa disso, o Senhor, Ele puniu essa geração, a geração daquele tempo. Mas o que me chama a atenção é que ainda no livro de Números, algumas daquelas pessoas viram que Moisés ficou constrangido. E lá no versículo 40, eles se arrependeram e procuraram Moisés e disseram para Moisés: Moisés,
vamos corrigir o negócio, a gente vai entrar com você na terra. Só que já era tarde, porque o Senhor os tinha rejeitado. Queridos, às vezes a decepção que Deus permite, ela faz parte do processo de Deus, para que Deus possa levantar algo novo na tua vida. Eu fico imaginando se Moisés tivesse entrado na terra prometida com a primeira geração dos hebreus, porque a todo momento, a todo tempo, aquele povo estava reclamando com Moisés, a todo momento eles estavam exigindo alguma coisa de Moisés. Mas agora o Senhor diz assim: esse povo não vai entrar, mas Deus poupa Josué e Caleb, e mais tarde a geração deles dois vão entrar. E aí eu fico imaginando a diferença da geração de Josué e Caleb para a geração de Moisés. Porque a geração de Moisés tinha medo, mas a geração de Josué e Caleb diz assim: onde que é para entrar? É lá, é para subir no monte? Vamos subir no monte. É para atravessar o rio? Vamos atravessar o rio. Para a gente entender a decepção de Moisés, eu estava imaginando como que eu poderia explicar isso para vocês entenderem. Vamos pensar num casamento. Casamento marcado. Talvez você até conheça alguém que passou por um episódio desse. A pessoa marcou o casamento, está tudo certo, vamos casar sábado que vem. O noivo está todo feliz, entusiasmado, e ele avisa para os amigos: olha, sábado que vem a gente casa, vai ser uma grande festa. Chega no dia do casamento, está tudo preparado, a banda contratada para fazer o casamento, está lá o cerimonial, os familiares, os amigos, tudo lá. E daqui a pouco, 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas, 6h30, a noiva não aparece. O coraçãozinho do noivo começa a ficar preocupado: o que será que aconteceu com ela? E de repente, alguém chega e diz para o noivo assim: ela desistiu do casamento. Como vocês acham que o rapaz vai ficar? É assim que Moisés ficou diante da negativa do povo naquele momento. Mas na verdade, queridos, vamos pensar agora sobre a ótica espiritual. Se eu fosse esse rapaz que a noiva deixou no altar, sabe o que eu faria? Eu faria para os músicos assim: começa a tocar a melhor música de vocês e vamos celebrar e vamos cantar, porque Deus me livrou de uma encrenca. Porque é melhor a noiva fugir no dia do casamento do que casar e depois fugir. Então, quando você olha pela ótica espiritual, aquilo que parece ser uma decepção acaba se transformando em esperança. Aquilo que parece ser uma decepção acaba se transformando numa válvula para você poder glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque Deus está te livrando de alguma coisa pior lá na frente. Quando aquele povo se arrepende e volta e diz para Moisés: Moisés, olha, a gente voltou atrás, a gente quer entrar com você na terra, o Senhor falou: tarde demais. E por que o Senhor fez isso? Porque aquele povo não estava preparado. Às vezes algumas pessoas culpam a Deus por causa das suas frustrações. Eu estou terminando a palavra por aqui. Eu vou deixar o resto para outro dia, outra semana, porque eu não estou nem na metade da palavra. Mas escute isso. Às vezes as pessoas acusam a Deus por causa das suas frustrações. Quando Jó foi provado, lá em Jó capítulo 2, versículo 9, Jó está sendo provado pelo Senhor. Na verdade, Jó não está só sendo provado por Deus, ele está sendo tentado pelo diabo. E aí a mulher de Jó chega e dá o melhor conselho que uma esposa pode dar para um homem: mulheres, não façam isso. Ela chega para ele e fala assim: amaldiçoa Deus e morra. Olha o conselho que aquela mulher dá para o marido. Você já está nessa pintura lascada aí, você já está morrendo, então já morra de uma vez. Já amaldiçoa Deus, esquece, nega a fé. Quantas pessoas que frustradas, porque não foram correspondidas daquilo que esperavam receber da parte de Deus. Quantas pessoas que perderam a fé, quantas pessoas que às vezes até se tornaram ateus, porque não foram correspondidos das suas expectativas em relação a Deus. E aí as pessoas preferem agir exatamente como a mulher de Jó queria que Jó fizesse. Mas sabe o que Jó respondeu no versículo 10? Ele fala assim: você está dizendo uma bobagem, porque se nós recebemos de Deus coisas boas,
será que a gente também não pode receber coisas ruins? Eu quero que você se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. A atitude de Jó, apesar de todo o sofrimento, a forma como Jó reagiu à decepção. Talvez você entrou aqui nesta noite decepcionada, frustrada. Talvez você tenha entrado aqui decepcionado com alguma situação que esteja acontecendo na tua vida. E talvez você esteja até como Moisés, que estava cheio de esperança. Talvez você tinha muitas esperanças na sua vida em relação a alguma coisa que poderia estar acontecendo. E de repente os seus planos foram frustrados. Algumas pessoas, quando são decepcionadas, elas ficam amargas. Elas se isolam das pessoas. Existem pessoas que, quando sofrem decepções, ficam acusando os outros. Isso só aconteceu por causa disso e daquilo. Tem pessoas que ficam desesperadas. Tem pessoas que deixam tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Se você foi frustrada, ou se você foi decepcionado em alguma área da tua vida, entenda que Deus está falando com você. E o que Deus quer que você entenda é que Ele tem coisas melhores para você do que aquelas que você acha que perdeu. Porque o Senhor sempre tem o melhor para a tua vida. Às vezes as pessoas não percebem que, na verdade, aquilo que você chama de decepção é um livramento de Deus de algo que poderia arruinar a tua vida, que poderia destruir a tua família, que poderia te afastar da presença de Deus. E às vezes não entende que o que Deus está querendo é mostrar para você que Ele tem um futuro melhor do que aquele que você planejou. Deus tem um futuro melhor do que aquele que você projetou. Os teus planos, eu vi alguém dizer aqui nessa noite que gosta de fazer planos. Eu também não sou diferente. A gente faz muitos planos, a gente sonha, a gente deseja muitas coisas, mas nós precisamos entender que melhor do que os nossos planos é o plano de Deus para a nossa vida. E eu quero terminar a palavra nessa noite dizendo que Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Deus tem um plano perfeito para a tua casa, para a tua família. Deus tem um plano perfeito para o teu futuro. Deus sabe o que é melhor para você. E aquilo que parece ser uma decepção nada mais é do que o agir de Deus. É Deus dizendo para você: não te deixes enganar, eu tenho o melhor para você. Você compreendeu essa palavra? Eu vou continuar essa palavra em outro momento, mas eu gostaria nesse momento de orar com você. Talvez existam pessoas aqui nesta noite que estejam sofrendo da inquietude. Talvez tem pessoas aqui que estejam muito agitadas, não está dormindo direito à noite, não está conseguindo concatenar as suas ideias, seus pensamentos. A inquietude é uma maneira de Deus falar com você. Talvez você esteja do outro lado, você é aquele que está nadando abraçadas nas bênçãos de Deus. E eu diria que a pessoa que recebe as bênçãos é como voar no céu de brigadeiro. Está tudo calmo, tudo tranquilo, mar com águas calmas. As coisas estão tranquilas e você vê tudo, você fala: uau, que gostoso, está tudo indo muito bem. É Deus dizendo para você: olha, esse é o momento de você desfrutar dos meus presentes. Mas se prepara, porque vai ter hora que você vai orar e eu vou dizer não. Tem hora que você vai pedir e você vai ouvir o Senhor te dizendo não. E quando Deus te dizer não, não seja como aquela criança mimada, birrenta, como aquela criança que fica escandalizada, que faz barulho, achando que isso vai mudar alguma coisa. Eu me lembro de alguém, estou terminando a palavra, que ele disse para mim assim: rapaz, toda vez que eu oro no monte, Deus me responde. Eu falei: uau, esse cara é bom. Ele falou assim: eu não gosto de orar na igreja não, porque quando eu subo lá no monte, eu até fui orar com esse irmão um dia no monte, mas para falar a verdade para vocês, Deus não respondeu nada para ele.
tanto que está afastado dos caminhos do Senhor, infelizmente. Porque ele dizia: quando eu peço alguma coisa, Deus dá, e no dia que Deus não der, eu rasgo a minha Bíblia, e rasgo a Bíblia. Tem muita gente agindo como crianças mimadas, birrentas, que acham que tem o direito, ou que Deus tem a obrigação de responder na hora que você quer. Entenda o não de Deus como um sim para as bênçãos maiores que virão sobre a tua vida no tempo certo. Mas por último, troque a sua decepção pela esperança. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. E Ele vai te abençoar na hora e no tempo que Ele quiser. Se você pode, adore o Senhor conosco com essa canção. Escuta a voz de Deus. O Senhor continua falando com você nessa noite. Porque Deus está chamando a tua atenção, Deus está atraindo a tua atenção. Porque existe algo que Deus quer fazer em tua vida através de você.
Mas você precisa entender que cada momento, cada situação, cada circunstância que nós vivemos é Deus agindo. E a palavra do Senhor diz que Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Você está esperando em Deus? Então fique sabendo que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no teu lar. Ah, pastor, é que você não conhece meu esposo. Eu não conheço, mas Deus conhece. Pastor, você não conhece o meu ambiente de trabalho. Você não sabe como que as coisas são lá. Eu não sei de fato, mas Deus sabe. Pastor, você não sabe a dor que eu estou sofrendo. Você não sabe o tamanho da minha aflição. De fato eu não sei, gente. Eu não sei nada da tua vida, mas Deus sabe todas as coisas. E tudo o que está acontecendo na tua vida tem um propósito. É Deus chamando a tua atenção e dizendo para você: me deixa guiar a tua vida, me deixa dirigir os teus passos, e eu vou te levar a um lugar seguro. Se você crer nessa palavra nessa noite, eu quero orar com você neste momento, aí aonde você está mesmo. Se você sentir de orar por alguém que esteja perto de você também, faça isso. Mas eu quero neste momento com você orar numa oração de gratidão ao Senhor e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor muda as estações, o Senhor faz do seu jeito, da sua maneira, porque o Senhor é Deus. Ainda que o mar esteja agitado, escute, Ele te fará caminhar sobre as águas em segurança. Feche os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Veja, Senhor, estas pessoas que estão aqui reunidas nesta noite. Eu creio que a Tua palavra tem falado com muitos de nós aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor nesta noite tem nos alertado, nos advertido, para que prestemos mais atenção às coisas que estão acontecendo em nossas vidas, ao nosso redor. Porque em tudo o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos dizendo que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. O Senhor está nos dirigindo. Às vezes, Senhor, tem pessoas aqui nesta noite que estão caminhando por mares tão turbulentos, Senhor. Existem pessoas que estão passando por situações tão complexas, mas é o Senhor que está purificando, é o Senhor que está guiando, é o Senhor que nos leva muitas vezes a caminhar entre leões, a dormir entre leões, para despertar, dizendo que o Senhor é Deus, porque o Senhor é aquele que guarda o teu povo. Abençoa, Senhor, estas vidas nesta noite, e que a Tua palavra venha se cumprir, meu Deus, na vida de cada um, e que essas famílias, Senhor, que aqui estão reunidas, sejam alcançadas, meu Deus, por esta graça imensurável, que não pode ser compreendida de modo natural, mas quem é espiritual sabe, entende, compreende. Que esta graça venha envolver cada um dos Teus filhos aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão ao céu. A graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, Senhor nosso, o poder do Espírito Santo seja sempre na tua vida. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Isso mesmo.